Eu me chamo André, tenho 21 anos e cresci em uma cidadezinha chamada Armazém, que fica em Santa Catarina, e eu morava com a minha mãe, a Maria. Até os 11 anos, eu morei com ela em uma casa simples, toda de madeira, onde muitas vezes faltava quase tudo, menos o amor e a felicidade de termos um ao outro. Até então, ela trabalhava como empregada, o que não era fácil, mas era o que ela sabia fazer para nos manter de pé, apesar de viver na pobreza. E apesar de até então não ter conhecido meu pai, eu era um garoto feliz, mas tudo mudou com um passe de mágica, e a minha mãe se transformou num monstro cruel, disposta a tudo para satisfazer os desejos de um cara sem escrúpulos. Mas antes de mencionar essa crueldade, eu contarei como vivíamos antes desse inferno. Com apenas 20 anos, a minha mãe fez a besteira de se envolver com um cara errado. E quando eu já tinha idade suficiente, ela me contou que o tal cara se chamava Fernando e era muito rico. Ele era o patrão na casa onde ela trabalhava. Ele era divorciado, mas vivia ali com seus filhos. A minha mãe era uma loira muito bonita, chamava a atenção mesmo sem querer, por causa do seu belo corpo. E foi por isso que Fernando se interessou por ela. Eles tiveram um romance rápido, mas foi o suficiente para que ela engravidasse. E quando descobriu que estava grávida, ele a dispensou como se ela não fosse nada. Ele nunca quis saber de mim ou de nos ajudar. A minha mãe não sabia dos seus direitos devido à sua falta de estudo e simplesmente o deixou em paz. E mesmo diante desse desprezo, a minha mãe nunca pensou em aborto. E mesmo sabendo do peso que seria criar um filho sozinho, ela dizia que me amou desde o momento em que soube que eu estava dentro dela. A minha mãe contou com a ajuda de parentes para conseguir me criar. E nos primeiros anos, morávamos em um quarto com banheiro minúsculo, mas pelo menos ela não tinha despesa com aluguel. Ela também não pagava nem água e nem luz, pois tudo era no gato. A minha mãe só conseguiu outro emprego quando eu já tinha 7 anos. Pelo que me lembro, as coisas não melhoraram muito com esse emprego. Na verdade, esse emprego só serviu para ela cuidar da beleza dela. Claro que ela não deixava faltar o básico do básico em casa. Os poucos brinquedos e roupas que eu tinha vinham de presentes dos parentes, principalmente da minha tia. A minha mãe sempre foi muito vaidosa, algo que eu até admirava e também questionava. Quase todo o dinheiro do salário dela era investido em roupas, maquiagem e salão de beleza, principalmente em roupa que destacava o seu belo corpo. E por volta dos meus 8 anos, eu comecei a ficar curioso sobre quem era o meu pai. E não saber sobre ele sempre tinha sido uma dor dentro de mim, pois eu vi os meus amigos felizes com seus pais. E eu perguntei várias vezes à minha mãe, mas ela se recusava a falar. Dizia que eu era muito novo para entender. Eu não achava isso justo, porque parecia que todo mundo sabia de onde veio, menos eu. Insisti tanto que quando completei 10 anos, ela finalmente me contou a verdade. Ela me disse o nome dele, o seu estilo de vida, sobre ele ser um canalha e que ele nunca quis saber de mim. Aquilo doeu, mas ao mesmo tempo foi um alívio saber quem ele era, mesmo que fosse um homem que nos abandonou. Eu procurei ele nas redes sociais, mas eram tantos homens com o mesmo nome que não deu para saber quem era. E nem a minha mãe quis falar mais a respeito.
Na minha casa não tinha computador e nem tinha celular, mas eu vivia na lan house que havia do ladinho da minha casa. E durante um bom tempo, eu insisti bastante para que ela me deixasse conhecê-lo, mesmo que fosse de longe. Eu queria vê-lo, pelo menos para ter ideia da sua aparência. E após um ano enchendo o saco dela com esse assunto, a minha mãe finalmente me levou até o consultório médico em que ele trabalhava e ficamos ali escondidos, esperando que ele caminhasse até o carro. E logo me emocionei muito quando o avistei. Eu não tive dúvidas de que ele era o meu pai. Tínhamos os mesmos traços físicos. Sentia muita vontade de ir até lá, me apresentar a ele e perguntar como ele nunca teve coragem de me procurar. E eu fiquei tão triste e arrependido de ter ido que eu chorei por dias. Um detalhe que eu ainda não mencionei é sobre a minha aparência. Desde muito pequeno, as pessoas elogiavam como eu era bonito. Eu tinha cabelos loiros e olhos bem claros, e a minha mãe dizia que eu era a cara do meu pai. As pessoas falavam tanto sobre a minha beleza que às vezes até me incomodava. Havia gente que alertava a minha mãe sobre o perigo que ocorria por viver na lan house. E segundo esse pessoal, era perigoso uma criança da minha idade ficar o tempo todo na lan house ou na praça brincando. Eles alertavam sobre sequestros e do perigo de eu cair na mira de alguns caras que gostassem de mexer com crianças. E com isso, a minha mãe passou a me prender em casa. Kelly, a irmã da minha mãe, era a mais chata de todas. Vivia me controlando. Eu sabia que ela gostava muito de mim e sempre me presenteava com roupas e brinquedos. Mas na época, eu não entendia as suas intenções de me proteger e a detestava. Eu queria ter amigos. Eu queria poder brincar na rua como todas as outras crianças, mas eu não podia, pois ela nunca permitia. Kelly até que vivia bem financeiramente. Eu não estou dizendo que ela pertencia à classe média, mas não lhe faltava nada em casa, e a sua casa era a mais bonita do bairro. Ela dizia que não ia embora dali, pois tinha a proteção dos bandidos que moravam no nosso bairro. O seu dinheiro vinha dos trabalhos de feitiços que ela fazia. Ela me dizia que eram feitiços do bem, e na época eu acreditava. Ela era uma mulher muito procurada, e eu sempre via as madames chegando com um carrão à procura dela. Mas eu não ia na casa dela não, eu tinha medo. E como morávamos perto, dava para ouvir os festejos que aconteciam lá de vez em quando, ao som de atabaques e risadas macabras. E apesar da pobreza e de viver como um prisioneiro, onde eu só tinha amigos na escola, eu não era uma criança infeliz não. Eu tinha uma alegria e uma energia que eu nem sei de onde vinha. Apesar do egoísmo da minha mãe, ela me amava muito e tínhamos ótimos momentos juntos em casa. E quando ela não estava trabalhando, nos divertíamos bastante. Passávamos horas e horas brincando ou jogando bola aos fins de semana. Porém, tudo mudou quando a minha mãe arranjou um namorado. Ela se envolveu com o traficante da comunidade e foi aí que a minha vida virou um inferno. Nessa época, eu estava com 13 anos e com pouco tempo de namoro, fomos morar na casa dele e ele passou a ser muito mais importante para ela do que eu. Ela fazia o impossível por ele. Até o trabalho ela deixou e foi trabalhar para ele vendendo drogas. A casa dele era bem bonita, mas eu não me sentia mais à vontade. Infelizmente, além de vender, eu acho que ela também tinha virado usuária, pois o que ela passou a me obrigar a fazer não era coisa de uma pessoa normal. Aquela mulher que me chamou para conversar sobre obedecer fielmente às regras do namorado não parecia a minha mãe. Ela parecia possuída. A primeira exigência dele foi que eu abandonasse a escola. Essas regras também incluíam deixar que ele fizesse coisas comigo
Eu me recusei e isso me custou a minha primeira surra, a qual eu nunca esquecerei. Não morávamos mais ao lado da casa da minha tia, então eu estava ali desprotegido. E no dia seguinte a essa surra, a minha mãe, acompanhado dele, me amordaçaram e me amarraram para que eu não pudesse lutar enquanto ele tocasse em mim e fizesse coisas nojentas. Ela assistiu a tudo. Ela viu o meu desespero e ficou ali, como se deixá-lo satisfeito fosse prazeroso para ela. Ela dizia que a dor me tornaria um homem, então ele fazia coisas horríveis comigo. E depois disso, eles não me amarraram mais, porém ele sempre me mostrava a sua arma e dizia que se eu não lhe obedecesse, estouraria os meus miolos. Então, eu tentava não pensar em nada e permitia ser usado por ele. Ele dizia que eu pertencia a ele, e o pior de tudo é que quanto mais o tempo passava, mais bonito eu ficava, pois além de ter um rosto muito bonito, com os traços do meu pai, o meu corpo começou a se desenvolver e eu já estava na puberdade. E para vocês terem ideia, ele não dormia mais com a minha mãe. Todas as noites, sem exceção, durante 3 malditos anos, eu fui obrigado a ceder muitas vezes, e isso acontecia até durante o dia. Esse traficante tinha uma irmã que sabia de tudo o que ele fazia comigo, e ela dizia que podia me ajudar e me livrar dele. O seu nome é Cibele, e acho que nessa época ela tinha uns 23 anos. Ela não morava ali, mas de vez em quando o visitava para pegar algumas coisinhas na mão dele. Ela era bem bonita e tinha o seu próprio carro. Ela me enchia de esperança e dizia que na primeira oportunidade me tiraria dali, mas por enquanto não podia, pois eu era muito novinho e não podia falar para ninguém ou seu irmão a mataria. Eu ainda tinha 14 anos e vivia sonhando com um dia em que ela me ajudasse a escapar daquele inferno. Eu passei a vê-la como uma amiga, mas o que eu não sabia era quem ela era realmente, muito menos do que ela era capaz. E assim foi a minha vida até eu completar 16. Um certo dia, a minha mãe e o namorado viajaram e, pelo que eu pude entender, eles iam junto buscar droga em alguma outra cidade. E assim que os dois deram as costas, Cibele apareceu e me mandou pegar algumas roupas e colocar numa mochila, pois eu iria embora dali. E nesse dia, eu não aguentava mais suportar aquele homem me obrigando a fazer aquilo. E a minha dor maior era saber que a minha mãe me obrigava a isso. E quando eu cheguei na casa de Cibele, que por sinal era uma casa luxuosa e tinha até piscina, eu me deparei com vários garotos e também garotas, e todos muito bonitos. Todos eram maiores de idade e era uma casa bem grande e cheia de quartos. Ela me acomodou em um dos quartos e disse que assim que amanhecesse iríamos ter uma conversa. E antes de sair do quarto, ela pediu que eu não me assustasse com o que eu ouviria por uns instantes. Eu fiquei sem entender, mas 1 hora depois eu entendi do que se tratava. Naquela noite eu nem dormi direito, com os barulhos e vozes que vinham do quarto ao lado, e dava para ouvir que ali tinha homens. Eu cheguei a ouvir que havia mais de um homem com uma mulher só. Pelo menos acho que ali dentro só tinha uma mulher, pois só deu para ouvir uma voz feminina. Houve tapas, e pelo visto ela estava gostando. E já eu fiquei assustado. Eu tranquei imediatamente a porta do quarto, pois eu já tinha trauma dessas coisas, e só consegui dormir quando o cansaço me venceu lá para as 4 da manhã. Acordei às 11, com Cibele batendo na porta. Ela me olhou seriamente, e sem rodeios, ela me disse que todos que moravam ali faziam um programa, sem exceção. Era homem com homem, mulher com mulher, mulher com homem e até orgias. E esse
era o pagamento por morar naquela casa. Eu fiquei calado, escutando tudo o que ela tinha a dizer. Ela me mostrou apenas o lado bom de levar esse tipo de vida. Me contou que todos ali eram universitários, com carreiras promissoras e tinham uma poupança bem gorda. E além disso, todos tinham seu próprio carro. Ela me disse que não iria me obrigar a nada, mas para morar ali eu tinha que pagar, pois a casa era de aluguel e não era barato, além das despesas que também eram altas. Ela disse que eu ia fazer muito sucesso por ser novinho e ganhar muito bem, pois garotas e garotos novinhos como eu eram os mais procurados, e o fato de eu ser muito bonito faria com que o valor que eles pagavam fosse bem mais alto. Confesso que fiquei tentado a conhecer aquele mundo, pois senti uma vontade enorme de também ser alguém na vida. Eu não tinha estudos, não tinha perspectiva de vida, eu não tinha ninguém. E nem a minha tia eu poderia procurar, pois tinha medo que ela me entregasse para a minha mãe. Pedi a Cibele que me desse uma semana para decidir o que fazer da minha vida, pois ao longo dos anos que eu fiquei com o namorado da minha mãe, eu aprendi a como distanciar o pensamento na hora H. Então eu concluí que poderia fazer o mesmo se eu topasse ficar com outros caras. Dessa forma, eu poderia voltar a estudar e ter um futuro. E antes de completar o prazo que pedi a ela, eu a chamei para ter uma conversa. Ele disse que queria fazer um teste. Se não fosse tão difícil, eu entraria de cabeça. E depois dessa conversa, eu expliquei que eu não gostava de homens, mas fui obrigado a fazer essas coisas por muitos anos. Ela me levou ao seu quarto, entramos na suíte, ela me deu um banho, tocava as minhas partes íntimas e depois fez uma coisa que eu me senti como um lixo. Ela usou a mangueirinha do chuveiro para me limpar por dentro, pela parte de baixo. Não entrarei em detalhes, mas já sabia o propósito final disso. E depois disso, Cibele tirou uma foto minha e enviou para um cliente que ela dizia ser um cara muito influente e rico. Ele era casado, mas tinha fetiches por garotos. Ela marcou um encontro na sua casa de praia 1 hora depois disso, e não deu tempo nem de processar se realmente estava disposto a fazer aquilo. Quando hesitei, Cibele me olhou seriamente e disse que eu já não poderia mais deixá-la na mão, pois aquele era o seu melhor cliente, e insistiu que eu fosse usando uma bermuda branca e camisa de futebol. 10 minutos depois, o Uber chegou para me buscar, e durante o trajeto, eu imaginei milhões de coisas sobre o tal cara. Eu não sabia se era velho ou novo, e Cibele não me disse nada sobre a aparência dele, mas me fez prometer que eu não o decepcionaria. E quando o motorista entrou em um condomínio luxuoso perto da praia, eu fiquei encantado. A beleza daquele lugar, juntamente com o cheiro de paz e natureza que o local emanava, me fez relaxar um pouco. E quando desci do carro, o Mário já estava de pé na porta me aguardando. Eu fiquei admirado e surpreso, como um cara bonito, rico, casado e com filhos, pagava por garotos para ficar com ele. E ao olhar ao redor, eu vi uma piscina enorme e um jardim que parecia coisa de filme. No máximo, ele deveria ter uns 53 anos, bem vestido e perfumado, e com um sorriso que, por incrível que pareça, logo de cara me tranquilizou um pouco, já que transparecia ser alguém inofensivo. Ele não tinha aquela cara de homem arrogante e nojento que eu imaginei. Pelo contrário, a sua simpatia e jeito extrovertido fizeram com que eu relaxasse. Embora eu ainda estivesse nervoso com o que estava por vir, ele me recebeu com uma gentileza que me surpreendeu. Me levou até o seu bar particular, onde preparou um drink que, segundo ele, eu iria adorar. Aceitei mais por educação do que por vontade. Mas depois do primeiro gole,
Eu confesso que o sabor era muito bom. Era a primeira vez na vida que eu experimentava uma bebida tão gostosa. Eu estava muito nervoso, mas a simpatia e o jeito extrovertido desse cara fizeram com que eu relaxasse. Aos poucos, aquele nervosismo inicial começou a sumir, e o segundo drink veio e o gelo entre nós já estava praticamente quebrado. Ele sabia exatamente como me deixar à vontade, e isso de certa forma me acalmou. E no terceiro drink, eu já estava mais solto. Ele percebeu a mudança em mim, e foi aí que ele se aproximou de um jeito que não me deixou desconfortável, mas que eu sabia onde isso iria acabar. O beijo aconteceu quase que naturalmente. Eu não vou mentir, eu estava um pouco tonto, mas tentei manter a postura. Só que ao mesmo tempo, não era algo que eu queria de verdade. E a cada toque dele, as lembranças que o namorado da minha mãe fazia comigo martelavam a minha mente. Eu tentei afastar esses pensamentos, tentei me focar no que eu estava fazendo ali. Afinal, não era para sentir prazer, e sim para cumprir um papel. E foi o que eu disse a mim mesmo o tempo todo. E ele parecia satisfeito, e eu me forcei a acreditar que estava tudo bem. No fundo não foi tão ruim, mas também não foi bom, pois até então, esse era o mundo em que eu vivia. Era apenas o que precisava ser, um trabalho. E quando tudo acabou, não houve aquela frieza que eu imaginei que poderia acontecer. Ele foi educado, colocou uma quantia generosa de dinheiro em minhas mãos e disse que tinha sido um prazer me conhecer. O dinheiro era satisfatório, isso eu não posso negar, mas eu também sabia que tinha acabado de cruzar uma linha sem volta. Eu saí de lá com uma sensação estranha, mas não estava triste. Eu senti até uma pontinha de felicidade por saber que não voltaria nunca mais para a casa da minha mãe e do seu namorado. Essa primeira experiência não foi a pior coisa do mundo, mas eu sabia que nem sempre seria assim se eu decidisse realmente levar esse tipo de vida. Eu voltei para casa e Cibele estava lá me esperando com um olhar curioso. Ela nem perguntou se eu tinha gostado, já se aproximou dizendo que 30% do que eu tinha ganhado lhe pertencia. Até então, eu não tinha ideia de como calcular porcentagem, pois o pouco que eu estudei sobre isso eu não me lembrava. Então lhe disse o quanto ganhei e ela pegou a sua parte. Ela sorriu satisfeita. E quando eu já estava indo para o meu quarto, ela pediu que eu desse meia volta. E comunicou que havia um outro cliente marcado para aquela noite. E novamente eu hesitei, e dessa vez ela foi bem grosseira. Ela até mencionou me devolver para o irmão, e eu fiquei com muito medo e sem reação e só me restou concordar. Mas dessa vez, o encontro seria naquela casa mesmo, e cerca de 2 horas depois, um velho de uns 75 anos chegou, e Cibele nos apresentou. Ele nem disfarçou a admiração e já veio me alisando. A minha primeira reação foi pedir licença e ir ao banheiro. O nojo que eu senti em saber que teria que ficar com ele me deu ânsia de vômito. Cibele veio atrás de mim furiosa, dizendo que eu não poderia fazer esse tipo de desfeita com seus melhores clientes, e novamente mencionou me devolver para o irmão dela. Eu fiquei bem triste. Ela nem parecia a mesma pessoa que havia conversado comigo naquela manhã. Resumindo, eu fiquei com ele e foi terrível. E por mais que eu tentasse distanciar os meus pensamentos, como aprendi a fazer durante o tempo que morava com o namorado da minha mãe, eu não consegui. Eu tive que fazer o máximo para agradá-lo, já que essa também era uma das regras de Cibele. E quando ele finalmente foi embora, eu tomei um banho e fiquei uns 40 minutos embaixo do chuveiro. Enojado naquela noite, sozinho no quarto, eu refleti bastante. Pensei no que tinha acabado de fazer, no dinheiro que recebi
e no que aquilo significava para mim. Não foi uma decisão fácil, mas acabei chegando à conclusão de que se eu continuasse nessa vida por mais um tempo, eu não teria outra saída. Pelo menos até conseguir arrumar um emprego de verdade, o que parecia quase impossível, já que não tinha estudo, nem experiência e nem idade. Mas eu sabia que precisava estabelecer alguns limites se fosse continuar, pois eu não queria viver à mercê dos caprichos de Cibele. Além do mais, ela estava lucrando em cima de mim. Deveria me agradecer e não me tratar mal ou me ameaçar. E na manhã seguinte, eu acordei decidido. Eu estava nervoso, mas sabia que se eu não me impusesse, as coisas só piorariam. E quando Cibele entrou no meu quarto, eu respirei fundo e falei sem rodeios. Disse que se era para eu continuar morando ali e aceitando os clientes que ela arranjava, precisava ser de um jeito que eu não me sentisse obrigado a nada. Os encontros não poderiam ser jogados na minha cara de última hora, como tinha sido aquele primeiro e o segundo. Eu precisava ser avisado com antecedência, pelo menos enquanto ainda estava me acostumando com essa nova realidade. Cibele ficou me olhando com uma expressão que eu não conseguia decifrar, como se não esperasse que eu, tão novinho e sem perspectiva, fosse me impor daquela forma. Mas eu continuei firme. Disse que sabia que ela estava lucrando em cima de mim e que, no mínimo, eu merecia ser bem tratado. Ela não podia me ameaçar e nem me tratar mal. Eu não estava disposto a aceitar isso. E quando eu terminei de falar, houve um momento de silêncio. Ela parecia processar tudo o que eu tinha dito. E para minha surpresa, em vez de reagir com raiva, a Cibele me olhou com um sorriso estranho, quase respeitoso, e disse: "Você tem coragem, garoto." Ficamos nos encarando por alguns segundos, e ela, talvez pela primeira vez, pareceu me enxergar como alguém que merecia ser ouvido. Então ela se sentou na cama e começou a falar de um jeito mais calmo e sem aquela arrogância. Ela até me contou que o meu padrasto e a minha mãe estavam me caçando desesperadamente, e eu fiquei bem assustado em saber disso, mas Cibele me tranquilizou, dizendo que eles jamais imaginariam que eu estaria ali. Mesmo com todas as incertezas, estar naquela casa era melhor do que voltar para os abusos. E depois dessa conversa, Cibele mudou comigo e voltou a ser uma pessoa legal. E a partir desse dia, eu também mudei. Eu amadureci anos em apenas um dia. Eu deixei a sensibilidade e o lado emocional de lado e me entreguei a essa vida também. Decidi voltar a estudar e entrei no supletivo. E como eu disse antes, eu não pretendia ficar nessa vida para sempre. Eu pretendia ser alguém com um trabalho digno. E cerca de 1 ano e meio depois, as coisas começaram a desandar de um jeito que eu não conseguia mais ignorar. No início, eu tentava manter aquela distância emocional, como se tivesse cumprido um papel, mas chegou um ponto em que isso não funcionava mais. No começo, eu fazia isso 2 vezes por dia no máximo, mas logo Cibele começou a aumentar a frequência dos encontros, e teve dias em que eu cheguei a ficar com 3 homens. Não ao mesmo tempo, claro, mas em horários diferentes. E com isso, a carga emocional começou a pesar de uma forma que eu nunca imaginei. Eu até tentei me convencer de que tudo isso valia a pena pelo dinheiro. E de fato, eu ganhava muita grana. Consegui juntar uma quantia boa, muito mais do que eu teria se tivesse em qualquer outro emprego. Ainda mais sem estudo e sem experiência. Mas quanto mais dinheiro entrava, mais vazio eu me sentia. Era como se a cada encontro, a cada homem que eu atendia, uma parte de mim fosse ficando para trás, desaparecendo. E alguns homens eram normais, digamos assim, mas outros tinham desejos bem estranhos.
Era algo que me fazia sentir ainda mais sujo. Eram situações que eu nunca imaginei passar, e isso começou a mexer muito com a minha cabeça. Mas teve um cliente em especial que me fez desistir de vez. Ele me bateu na hora H. Não foi um tapa tão violento, mas doeu fisicamente. Porém, doeu muito mais na minha alma. Aquilo me fez despertar e perceber que eu não merecia fazer algo que estava me adoecendo psicologicamente. E essa vida simplesmente não dava mais. Era tudo nojento. Não tinha mais como manter a pose de que aquilo não me afetava. E eu já não conseguia me olhar no espelho sem sentir nojo de mim mesmo. E foi por isso que eu decidi que precisava sair daquela casa o mais rápido possível. Não podia mais continuar naquele ciclo, me sentindo cada vez mais esgotado e sufocado. Eu comecei a procurar um lugar para morar, sem falar nada para ela. Eu fiz tudo em segredo, com o máximo de cautela possível, porque no fundo, ainda tinha um medo enorme que se ela soubesse dos meus planos, ela pudesse contar à minha mãe onde eu estava, e isso era a última coisa que eu queria. Demorou um tempo, mas eu consegui encontrar uma casa simples e mobiliada, longe de onde eu morava com Cibele, num bairro onde ninguém fazia ideia de quem eu era. O aluguel era modesto, e eu sabia que com o dinheiro que eu tinha guardado, daria para me manter por um tempo, enquanto eu tentava arrumar algo melhor. Aquele dinheiro era a minha saída, a minha chance de me reerguer e tentar viver de um jeito que eu não me destruísse mais psicologicamente. Eu só fui falar com Cibele na noite anterior sobre a minha mudança, e foi uma conversa curta e sem rodeios. Eu disse que estava indo embora e que tinha decidido parar com tudo aquilo. Ela me olhou como se não acreditasse no que eu estava falando, mas não disse nada de imediato. Acho que ela sabia que algo estava diferente em mim, que eu já não era mais o garoto assustado que ela podia manipular com promessas de dinheiro fácil. Talvez ela tenha percebido que naquele momento eu estava decidido e que não tinha nada que ela pudesse fazer para me segurar ali. Claro que ela tentou me convencer a ficar, dizendo que eu estava jogando fora uma oportunidade de ouro e que muitas pessoas dariam tudo para ter a chance que eu estava deixando para trás. Mas eu não deixei que aquelas palavras me abalassem. E pela primeira vez em muito tempo, eu me sentia leve e me sentia feliz. O que eu queria mesmo era sair daquela vida de uma vez por todas. E quando ela viu que eu não ia mudar de ideia, o seu tom mudou. "Você vai se arrepender", ela disse com um sorriso irônico e meio ameaçador. Mas eu só balancei a cabeça e fui para o quarto arrumar as minhas malas. Naquela noite eu fui dormir me sentindo aliviado. E eu sabia que ainda tinha um caminho longo pela frente, mas de alguma forma eu estava em paz saindo daquela casa. Era como se eu estivesse deixando uma parte muito sombria da minha vida para trás. E pela primeira vez eu sentia que poderia ter um futuro diferente. Eu jamais deveria ter contado para Cibele sobre os meus planos. A sensação de alívio que eu senti por finalmente sair daquela vida foi totalmente esmagada na manhã seguinte, quando levei o maior susto da minha vida. Quando abri os olhos, eu vi Luan, o namorado da minha mãe, em pé, ao lado da minha cama. Ele estava com uma expressão sombria, segurando uma arma na mão. O meu coração disparou e eu mal conseguia respirar de tanto pavor. Ele não precisou dizer uma palavra, e só de olhar para o rosto dele, eu sabia que a situação era grave. E antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, ele me obrigou a levantar, pegou meu braço com força e me arrastou até a porta. E lá fora, 2 dos seus comparsas já esperavam prontos para me colocar dentro de um carro que estava parado na frente da casa. E durante o trajeto, o desespero tomou conta de mim. Eu tentei resistir,
implorar, mas de nada adiantava. Aquele homem não ia me deixar escapar outra vez, e quando chegamos, o meu coração se apertou ainda mais ao vê-la. Ela estava irreconhecível, havia perdido uns 10 quilos, e o brilho nos seus olhos tinha sumido completamente. Mas o que me deixou mais impactado foi a sua reação ao me ver. Ou melhor, a falta de reação. Ela nem esboçou um sorriso, uma lágrima, nada. Era como se eu fosse um estranho entrando pela porta. Eu ainda tinha esperança de que ela tentaria me ajudar e que ficaria do meu lado. Mas aquela esperança morreu no momento em que ela simplesmente virou as costas e foi para o quarto. Já ele ordenou que eu fosse para o meu antigo quarto e o esperasse já despido. E foi assim, nesse cenário assustador, que eu fui obrigado a voltar a viver sobre o mesmo teto que Luan. Ele estava completamente diferente do que eu lembrava. A raiva que ele tinha por eu ter fugido transformou ele em uma pessoa ainda mais cruel e mais violenta. Eu não podia nem denunciá-lo, pois ele havia quebrado o meu celular em pedaços, e a violência com que ele me tocava era absurda. E no final do ato, ele dizia que aquilo não era nada, e que o meu castigo estava para chegar por eu ter me deitado com outros. E eu fiquei apavorado, e tinha quase certeza que o castigo ao qual ele se referia era a minha morte. Eu estava disposto a fugir novamente, e estava esperando a primeira oportunidade para fazer isso. Mas ele quase não saía mais de casa, e nas raras vezes que ele saía, uns 2 ou 3 caras ficavam de plantão na porta de casa. E era nessas horas que eu implorava pela ajuda da minha mãe, mas infelizmente o amor por ele e as malditas drogas haviam enterrado a minha mãe. Aquela mulher que estava ali diante de mim era apenas uma desconhecida sem alma e sem coração. Enfim, a convivência com Luan se tornou insuportável. Ele me mantinha trancado dentro de casa, longe de qualquer contato com o mundo externo. Eu estava completamente isolado, sem ninguém para pedir ajuda. E Cibele, que eu achava que de algum jeito era minha amiga, ela me traiu da pior maneira possível, e eu não tinha nem mais para onde correr. Eu me sentia como um pássaro preso numa gaiola, sem chance de voar para longe. E ele dizia que se eu fugisse novamente, e ele me encontrasse, me mataria sem dó e sem piedade. E o pior de tudo é que mesmo se eu tentasse, ele tinha olheiros por todo o bairro, e todos já estavam avisados sobre a minha possível fuga. Mas então, as coisas pioraram. Ele me disse que um amigo seu, que vinha de outro estado, estava chegando dentro de 2 semanas e queria nos assistir juntos. E com um tom irônico, ele pediu que eu fosse um bom garoto, e caso contrário, me castigaria de uma forma bem pior. Eu sabia que já estava acostumado a me deitar com quem eu não queria, mas isso já era tortura psicológica. Há muito tempo eu não conseguia derramar uma lágrima, mas nesse dia eu chorei muito. Eu estava sem saída. E foi então que uma ideia surgiu naquela mesma madrugada. Enquanto todos dormiam, eu consegui sair de fininho pelo quintal e fui até a casa da minha tia. Praticamente eu me arrastei até lá. Estava apavorado e com muito medo de encontrar os olheiros ou até mesmo os caras que vendiam para ele. Eu poderia ter tentado fugir, mas com certeza não conseguiria, e logo esbarraria com algum dos caras na entrada ou na saída do bairro. Aquela comunidade era controlada dia e noite. Eram eles que alertavam sobre a chegada de policiais, enfim. Eu consegui chegar na casa da minha tia. Ela tomou um susto quando me viu e me abraçou aos prantos. Eu contei-lhe tudo o que aconteceu desde que saí e fui morar na casa de Luan.
A minha tia ficou horrorizada e jurou que acabaria com ele. Mas ela não o denunciaria, pois a polícia nem ali entraria. Então ela faria justiça com as próprias mãos. Ela me pediu desculpas por nunca ter ido me visitar, mas se justificou dizendo que das vezes que tentou, a minha mãe a barrou, dizendo que ela não era bem-vinda. A minha tia ficou bem chateada com a ingratidão da minha mãe e decidiu deixá-la de lado. Conversamos por uns 40 minutos e ela pediu que eu voltasse para lá correndo antes que ele notasse a minha falta. E novamente me prometeu que logo eu estaria livre dele, pois o feitiço que ela faria no cemitério para mais de um Exu iria acabar com ele de uma forma bem dolorosa. E ela ainda me prometeu que me ajudaria a acabar com Cibele. Na hora eu não acreditei e pedi que ela chamasse a polícia o mais rápido possível, pois mesmo que Luan tivesse muitos policiais o acobertando, nem todos eram corruptos. E depois disso, eu fui embora. Voltei para lá assustado, quase não consegui pular o muro de volta de tanto que as minhas pernas tremiam. E para minha sorte, ele não sentiu a minha falta. Eu chorei até o amanhecer, e todas as minhas expectativas de sair dessa vida miserável estavam nas mãos da minha tia. Uma semana se passou depois disso, e nada aconteceu. E para minha sorte, o tal amigo dele não havia aparecido nesse período. Concluí que a minha tia havia desistido de mim. Então comecei a arquitetar uma nova fuga. Não dava mais para ser abusado daquela forma. Eu estava vivendo um terror. Então, algo aconteceu que quase tirou a minha vida. Uma facção rival já chegou atirando e tinha mais de 10 homens. Os caras que eram pagos para tomar conta da casa foram pegos de surpresa e sequer tiveram reação. E de nada serviu tanto olheiro. Uns fugiram e os outros 2 foram mortos. Eu corri para o quintal na intenção de pular o muro, mas fui atingido no ombro. E mesmo assim eu consegui correr. E como não era eu que eles queriam, eles não vieram atrás de mim. Eu ouvi tanto tiro, e naquele momento pensei na minha mãe e fiquei com o coração partido. Rezei para que ela não tivesse sido morta, e com muita dor eu consegui chegar até a casa da minha tia para pedir socorro. E ao me ver, ela ligou rapidamente para a ambulância. Eu não sei como não morri, pois a ambulância demorou umas 2 horas para chegar, e mesmo assim só apareceram depois de muitas ligações. Enfim, eu fui para o hospital, e depois de 5 dias eu recebi alta. Eu tive que ir para a casa da minha tia, pois eu não tinha outro lugar. E mesmo assim, eu só fui levado para lá porque o meu padrasto finalmente tinha morrido. O corpo de Luan tinha mais de 40 perfurações. A minha mãe, infelizmente, não teve a mesma sorte que eu e morreu naquela noite. A minha tia estava arrasada pela morte da minha mãe, ainda mais sabendo que ela tinha culpa pelo feitiço que fez. E nesse dia, eu comecei a acreditar em magia e disse para minha tia que queria aprender tudo o que ela sabia, pois eu queria me vingar de Cibele. A minha tia relutou e disse que era um caminho sem volta, mas acabou cedendo. E por meses, eu aprendi vários rituais de Quimbanda, e depois passei para o livro negro de São Cipriano, o qual a minha tia não recomendava o seu uso. E depois, eu comecei a estudar o Lemegeton, clavículas salomônicas e o Grande Grimório. Esse último ensinava vários feitiços, de como até mesmo se transformar em lobisomem ou vender a alma. Um ano se passou e eu me tornei um grande magista. Claro que discretamente, pois o meu intuito era apenas se vingar de Cibele. E quando eu me senti pronto, eu fiz o meu primeiro ritual na Goetia. Evoquei um duque do inferno e fiz o meu pedido. Disse a esse demônio que queria vingança contra quem me fez muito mal.
Esse demônio é conhecido por ceifar CPF, então ele era perfeito. E tudo o que ele pediu em troca foi o sangue de Cibele. Também me perguntou se eu estava disposto a me transformar em algo poderoso e forte para matar Cibele com as minhas próprias mãos. Poderoso e forte como um lobisomem? Eu perguntei. O demônio que se manifestava no triângulo e refletia a sua imagem dentro do espelho negro, ele sorriu e disse: exatamente, um lobisomem. Achei que era alguma metáfora, e então concordei. Fechamos o acordo, e o demônio disse que também me daria dinheiro, pois assim a vingança seria divertida. Então ele me disse o dia e a hora que eu deveria aparecer na casa de Cibele, e em seguida foi embora. E chegado a data, eu apareci na casa de Cibele. Estranhei o porteiro, que nem fez questão de avisá-la sobre a minha presença ali, e me deixou entrar. E quando Cibele me viu, ela disse: uau, o bom filho a casa retorna. Você morre nessa noite, Cibele? Eu disse. Ela começou a rir e a debochar de mim, então eu falei que eu não estava sozinho. Ela logo se assustou com um barulho, e quando olhou para os lados, sombras saíam das paredes e do chão e entraram no corpo dela, a deixando possuída. Eu ordenei que ela entrasse no carro e dirigisse até uma mata bem longe dali, e assim ela fez. Assim que chegamos, ela saiu do transe e eu a mandei sair do carro, e ela, confusa, perguntou como foi parar ali. E eu só disse 5 palavras: corre, você tem 2 minutos. Ela me olhou com uma cara de pavor e começou a correr pela mata. Eu não sei se realmente se passou 2 minutos, mas tudo que me lembro é de sentir uma dor insuportável pelo corpo. Pelos cresciam em todo o meu corpo. Os meus dentes se esticavam para fora da minha boca, se alargando junto com a minha mandíbula e se tornando presas como as de cães. As minhas pernas dobravam para trás, a minha musculatura e todo o meu corpo aumentou de tamanho. Eu enxergava diferente, enxergava tudo. E mesmo se tivesse no escuro, eu enxergava o calor de qualquer ser vivo e podia sentir o cheiro de Cibele e o seu medo, enquanto ela corria desesperada tentando fazer uma chamada pelo celular. Escutei a central de polícia perguntando qual era a emergência. Eu não imaginei que uma criminosa ligaria para a polícia, mas só foi possível a polícia escutar os seus gritos pavorosos, pois eu já estava em cima dela, a devorando pedaço por pedaço. E quando a destrocei, eu me lembro de caminhar enquanto voltava à forma humana. O meu corpo doía muito, então eu caí, e quando olhei para o que restou de Cibele, eu vi aqueles vultos em volta, como se bebessem o sangue dela. Eu acordei pouco tempo depois, vi lanternas se aproximando, e provavelmente a polícia rastreou o celular dela e estava chegando até o seu corpo. Eu consegui correr e entrar em um rio e finalmente fugir da cena do crime. E quando cheguei em casa, eu processei tudo aquilo que realmente eu havia me tornado, um lobisomem. E quando o demônio disse que também me daria dinheiro, que assim a vingança seria mais divertida, ele não estava brincando. Tudo que era de Cibele estava no nome do Luan: casas, carros, dinheiro. E o que eu não sabia é que a minha mãe havia se casado com o Luan no tempo em que eu estive na casa de Cibele. E como a minha mãe também havia morrido, tudo que era dela e do Luan ficaram para mim. Sim, ele era um criminoso, mas havia morrido antes de ser delatado como traficante, o que nunca ficou provado. Enfim, eu vendi tudo o que era deles e agora me pertencia. Coincidência ou não, a entidade que invoquei, ela apareceu em sonho e disse que eu deveria ir embora de Armazém em Santa Catarina,
pois uma tragédia estava prestes a acontecer. E com todo aquele dinheiro, eu fui embora para São Paulo e lá montei uma papelaria. E meses depois, vem a notícia da tragédia. As chuvas em Santa Catarina destruiu a cidade de Armazém, deixando várias pessoas mortas e mais de 300 famílias sem casas. Inclusive a casa que era de Cibele foi uma das que foram varridas pela enchente. Hoje, eu me tornei uma pessoa fria e vazio por dentro. Aquele garotinho feliz que tinha um brilho no olhar quando criança havia morrido. E hoje, com 21 anos, eu não sei mais o que é felicidade. Eu quero deixar um alerta. Se você passa ou já passou por algum tipo de abuso, igual eu passei, não deixe de denunciar para a polícia, ou até mesmo desabafem aqui nos comentários. Ou viverão o mesmo inferno que eu vivi. Boa noite. Boa noite. Este relato aconteceu na década de 70, lá no norte do Mato Grosso, em uma região que hoje é conhecida como Juara, mas na época, essa cidade ainda não existia e era apenas um povoado. Cidade essa que fica mais ou menos perto do Pantanal, na época em que esses fatos ocorreram. O meu avô Tininho, ele saía de barco do Pantanal, no Mato Grosso, e ia trabalhar em um garimpo no meio da selva. Ele dizia que encontraria a felicidade por lá, mas o que ele acabou encontrando foi o inferno na terra. O meu avô conta que o garimpo que ele trabalhava era muito grande, e tinha gente de todo lugar com tantos barracos que pareciam uma vila ou povoado. Tinha uma bodega e até um cabaré nesse ambiente que ele vivia, e ninguém confiava em ninguém. Ele tinha 2 ou 3 amigos no máximo. E quando achavam alguma pedra preciosa, precisavam esconder uns dos outros, pois muitos que davam com a língua nos dentes desapareciam repentinamente. Outra coisa que também dava morte era briga por mulheres, e segundo ele, em uma noite, eles estavam reunidos com algumas mulheres e já tinham bebido demais. E foi então que começou uma confusão que terminou em pancadaria. O problema era que o homem que brigou com meu avô e os seus amigos era conhecido como Pedrinho, e ele tinha fama de ser matador, e todo dia ele mandava recados ameaçando o meu avô. Ele precisava sair daquele lugar. E depois de algum tempo, o meu avô Tininho e os 2 amigos chamados Benga e Taturana, eles decidiram sair do local que estava ficando e tentar a sorte em outro lugar. O lugar que eles garimpariam era mais para dentro da mata, e lá eles ficariam mais seguros dos vivos. Porém, então eles avisaram o chefe do garimpo. O seu apelido era Lampião, e apesar de ser gente ruim e só andar acompanhado de capangas, Lampião considerava muito meu avô. Ele deixou que os 3 fossem garimpar em outro local, mas foi logo avisando para eles não fazerem molecagem, pois ele queria receber a porcentagem do que eles conseguissem garimpar. O novo local que eles ficariam era quase um dia inteiro de caminhada, e para não deixarem pistas, eles saíram ainda no escuro da noite, e quando finalmente chegaram, já era mais de meio-dia. E após limparem o local onde ficariam, eles foram montar um barraco, e depois acenderam o fogo, e foram preparar alguma coisa para eles comerem. Taturana foi com o meu avô pegar água no igarapé, que ficava a alguns metros do local onde fizeram o barraco. E quando estavam voltando, eles deram de frente com um Benga, que estava assombrado com o coração saindo pela boca,
e foi logo dizendo que um bicho grande havia passado por trás do barraco. Taturana, que era o mais velho do grupo, ele tentou acalmá-lo e pediu que ele contasse exatamente o que aconteceu. Então Benga falou que estava cortando um pedaço de carne para assar e ouviu um barulho, e quando olhou para trás, havia uma criatura peluda observando ele. A coisa estava se escondendo entre as árvores. Ele se levantou, pegou a sua arma, mas não conseguiu mais ver aquilo. Só que achou melhor sair correndo em vez de ir atrás da coisa. Então, os três voltaram correndo para o barraco, só que a coisa já tinha ido embora. Porém, por precaução, eles fizeram algumas fogueiras em volta para iluminar durante a noite e também para espantar os animais. E além disso, Taturana sugeriu que revezassem durante a noite. 2 dormiam e um permanecia acordado para ter sempre alguém na vigília. Mas devido ao cansaço daquele dia, todos acabaram caindo no sono. Nenhum conseguiu permanecer acordado, porém, graças a Deus a coisa não apareceu. E no outro dia cedo, depois de tomar um café, eles pegaram as suas ferramentas e foram garimpar. Meio-dia, eles pararam para comer e depois do almoço resolveram tirar um breve cochilo. Então meu avô, que estava encostado em um tronco de árvore, ele acordou ouvindo passos perto de onde eles estavam. E na hora que abriu o olho, ele pegou a arma, mas fingiu dormir, pois pensava que era algum dos garimpeiros que eles tinham brigado, e eles tinham vindo atrás deles para dar cabo de suas vidas. O meu avô levantou, então conseguiu ver que não era nenhuma pessoa, mas sim uma criatura bem grande. Ele permaneceu em silêncio e percebeu que, na verdade, aquilo estava se afastando. E após alguns segundos, aconteceu um barulho bem alto, como se fosse um berro de algum animal. E logo em seguida, batidas nas árvores, como se fosse algo grande e pesado sendo jogado contra elas. Nessa hora, os outros 2 que estavam dormindo acordaram assustados com aquela barulheira toda. E o meu avô falou o que viu. Então todos pegaram as suas armas, mas não viram mais a criatura. Porém, sabiam que se ficassem ali naquele lugar, correriam risco de vida. Eles decidiram sair dali, mas de repente, quando estavam arrumando as coisas para irem embora, eles ouviram como se fosse um grito dado, mas para dentro da mata. E na hora bateu a dúvida se deviam ou não ir na direção dos gritos. Mas em todo caso, eles foram tentar ajudar e caminharam na direção dos gritos, que aconteciam em intervalos consecutivos. E depois de andarem por quase 1 hora, eles resolveram voltar. E nessa hora, se ouviu um berro que fez com que ele e os outros tremessem as pernas naquela hora, e todos correram para dentro da mata. Só que, para o desespero dos 3, eles começaram a ouvir barulho de algo grande pela mata. Aquilo estava vindo atrás, e o barulho foi ficando cada vez mais perto. E para salvarem as suas vidas, eles correram de volta para o local do acampamento, pegaram as suas armas e tentaram se esconder dentro do rio. E foi então que viram a criatura se aproximar. Era uma criatura horrível, enorme e peluda, e parecia ter uma enorme boca na barriga e apenas um olho no meio da cabeça. Ele era muito grande e forte, e em questão de segundos ele destruiu todo o acampamento. O meu avô conta que nessa hora ele apenas rezava, e os 3 ficaram dentro da água escondidos, esperando que o demônio fosse embora. Mas a criatura arrancava árvores e atirava na direção deles. Por sorte, eles estavam bem no meio do rio e as árvores não chegavam até lá. Os 3 tremiam muito, pois a água estava cada vez mais fria. E já perto das 5 da tarde, a coisa pegou um pedaço de madeira e começou a bater em várias árvores que via pela frente. A criatura parecia estar irritada, pois dava urros e gritos que se misturavam ao som dos animais.
Mas depois disso, aquilo saiu correndo, derrubando tudo pela frente. E minutos depois, o meu avô escutou os gritos bem distantes do local que eles estavam. Então os três saíram da água. Decidiram então fazer uma fogueira para poder se aquecerem. E depois pegaram alguns objetos que ainda poderiam ser aproveitados e começaram a caminhar de volta para o garimpo. E devido à escuridão da noite, eles perderam a direção e, em vez de chegarem no acampamento, chegaram próximo a uma gruta. Sentiram que estavam perdidos e precisavam esperar o dia amanhecer para retornar. E por sorte, aquela noite passou rápido e eles conseguiram encontrar a trilha novamente. E quando o dia já estava amanhecendo, eles chegaram no acampamento do garimpo, foram direto falar com o chefe e, após relatarem o que aconteceu, o Lampião disse que acreditava, pois o seu avô, que era índio, chamava essa criatura de Mapinguari. Lampião disse que era mais seguro eles trabalharem ali no povoado, mas o meu avô achou melhor ir embora e abandonar aquela vida. Nenhum dos três souberam dizer o que era, mas com certeza, se eles passassem mais uma noite no acampamento, eu não estaria aqui contando essa história do meu avô Tininho. Boa noite. Olá, o meu nome é Leonardo. Tenho 18 anos e prefiro não mencionar o nome da cidade onde moro. O que vou relatar aqui aconteceu quando eu tinha 13 anos. Estava eu e mais 4 amigos, sendo que 2 deles me pediram para não mencionar os seus nomes. E nesse dia, estávamos reunidos na casa de um dos meus amigos, o qual prefiro chamar de Gary. Estávamos passando o final de semana jogando videogames, conversando sobre várias coisas e aproveitando o tempo juntos. E era por volta de 8 horas da noite, quando decidimos jogar bola. Estávamos nos divertindo, até o momento que uma amiga nossa, que também prefiro não mencionar o nome, ela chutou a bola, e a mesma acabou caindo em uma casa que estava vazia desde 2014. Bem, isso foi de acordo com o que o Gary nos disse. E nesse momento, um outro amigo nosso, que chamarei de Guido, ele disse: "Agora já era, galera, só amanhã." Eu fui e questionei: "Por que só amanhã?" "Olha, eu não vou entrar nessa casa toda escura, eu não sou maluco." Eu brinquei com ele, dizendo que eu não tinha medo. O Gary então me alertou: "Léo, essa casa é toda estranha e vai por mim. Eu não queria entrar nela não." Curioso, eu perguntei o porquê da casa ser estranha, e o Gary me contou que os vizinhos escutavam coisas estranhas vindo daquela casa, e outros diziam que uma vez que entraram lá, eles viram uma mão solta andando pela casa, entre outras histórias. Eu brinquei com a cara do Gary, dizendo que ele estava com medo. Falei para eles pegarem o meu celular e eu iria lá dentro pegar a bola. E o Guildo falou: "Olha, você é maluco mesmo, mas vai lá, você que sabe." Eu pulei o buraco do ar-condicionado para entrar na casa abandonada, que não tinha moradores desde 2014. Eu subi no terraço da casa, peguei a bola e joguei para eles. O Gary, que estava me observando lá de cima, ele gritou: "Léo, desce daí agora, rápido!" Eu perguntei por que ele estava assustado, e ele respondeu: "Desce daí rápido!" Eu pensei que fosse alguma pegadinha que ele estava fazendo comigo. No entanto, quando eu desci, eu não pude acreditar no que vi. Assim que cheguei perto de uma escada que dava para o primeiro andar da casa, eu vi um homem com cabeça de bode, encapuzado. Eu não conseguia acreditar no que os meus olhos viam. O meu corpo congelou
e eu não consegui sair de lá. Eu fiquei paralisado sem conseguir pronunciar uma única palavra. Eu não sabia do que se tratava e o meu coração batia forte dentro do peito. Aquela coisa virou-se para mim e começou a me olhar diretamente nos olhos. Eu pensei que fosse desmaiar na hora de tanto medo que eu senti. Bem, eu não sei o que aconteceu, mas eu consegui criar coragem e sair correndo dali sem olhar para trás. Eu não pensei duas vezes e não queria saber de mais nada a não ser sair dali. Eu pulei o buraco do ar-condicionado e saí dali desesperado. A minha amiga me perguntou o que havia acontecido, já que eu estava tão assustado, e eu contei a ela o que vi, e logicamente todos acreditaram. E o Gary ainda me disse: "Eu te avisei, cara, mas você não quis me escutar." Saímos dali desesperados e entramos em casa. E até hoje não sabemos do que se tratava aquilo, mas de uma coisa eu sei: eu nunca mais entro naquela casa. Boa noite. É você, Satanás! É você, Satanás!